Globo Rural. Oferecimento Mitsubishi L200 Triton. A picape casca-grossa de verdade. Entre as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro existe um outro país no Brasil. Você conhece? É o país da mantiqueira. Estou agora na Pedra do Baú, um dos marcos mais famosos da Serra da Mantiqueira. Na Bahia, dicas para a produção de mudas do palmito pupunha. O Paraná deve produzir quase 18 milhões de toneladas de soja nesta safra. E muitos agricultores já estão negociando o produto por causa do preço do dólar. Qual a diferença entre zootecnista e veterinário? A resposta vem de São Paulo. No Ceará, produtores de melão para exportação estão entre a euforia com dólar alto e os problemas com a seca. Uma dica que cabe no seu tablet ou no seu celular, o aplicativo que ajuda o criador a calcular a suplementação do rebanho. Em Passos, no sul de Minas Gerais, os produtores estão preocupados com uma doença que atinge o rebanho bovino. 40 animais morreram. Bromélia como essa, que acumula água, pode virar criatório para o mosquito da dengue? A resposta vem de Goiânia. Bom dia. Bom dia. A Serra da Mantiqueira, antes de mais nada, é muito bonita. E só por isso já mereceria a nossa atenção. Mas a Mantiqueira, além de bela, é também matriz de cultura e tradições. É fonte de águas puras que abastecem grandes cidades. A Mantiqueira tem café, tem leite, tem queijo do bom, azeite também. Por ela já passaram brigas e guerras. Tem raça própria de cavalo. Já deu muitos políticos e até presidentes. Pois bem, hoje o Globo Rural começa uma série de reportagens para contar todas essas histórias. Uma doença com nome complicado preocupa os criadores de gado de Passos, no sul de Minas. É a tripanossomose. Ela já matou 40 animais. Nesta propriedade em Passos, no sul de Minas, seu Ricardo tira cerca de 1.000 litros de leite por dia. Ele tem 130 vacas e a primeira morreu há 2 meses. Fazia todo tipo de medicação e não tinha, o animal só definhando, deitava. Depois, uma vez deitou, não tinha como recuperar. Era morte mesmo, óbito mesmo. O seu Ricardo não sabia que se tratava da tripanossomose e cuidou dos animais doentes com soro e cálcio, mas não teve jeito. 16 vacas leiteiras morreram e o produtor teve um prejuízo de R$80 mil. A doença tem esse nome por causa do parasita tripanossoma, que atinge a corrente sanguínea do animal, causando fraqueza muscular, perda de peso, febre e diminuição do leite. Ela também atinge cavalos, e nesse caso é conhecida popularmente como mal das cadeiras. O pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, Elias Filho, acredita que a doença entrou na região através de algum animal contaminado. Em outras regiões que a gente já acompanhou o problema, a história foi a entrada da doença na fazenda pela aquisição de animais portadores da doença, não eram animais enfermos, mas eram portadores, e a disseminação dentro da fazenda se deu através desse uso compartilhado de agulha e seringa. A tripanossomose é transmitida também pela picada de moscas contaminadas. Além de Passos, foram confirmados casos da doença também em Alpinópolis. Dos 49 animais contaminados, 40 morreram. É a primeira vez que a doença é registrada no sul de Minas. A tripanossomose é mais comum nos estados do norte e na região do Pantanal Mato-Grossense. O importante é identificar o animal contaminado e começar logo o tratamento para evitar que a doença se espalhe. A gente faz aplicação nos animais doentes, para tratar aqueles doentes, e com certeza, se você fez diagnóstico de 10, 15 animais doentes num rebanho de 100 vacas, as outras devem estar contaminadas. Então a gente acaba estendendo o tratamento para o restante do rebanho, mesmo não tendo a doença clínica. Para evitar prejuízos, seu Ricardo agora só usa material descartável em cada um dos seus animais. É um custo elevado, mas eu acho que se não quiser ter o problema, é esse
a solução. O remédio é importado da França e custa em torno de R$ 250 o frasco, que dá para aplicar em 16 animais. A doença não é transmitida para o homem. Agora a cotação do boi gordo. Em Goiânia, a arroba foi cotada na sexta-feira em R$ 132. Em Itapetinga, Bahia, 142. Em Rancharia, São Paulo, 144. A média CPEA fechou a sexta-feira em R$ 144,11, preço estável. Começou o plantio da soja no Paraná. O estado é um dos principais produtores do país. Em Cascavel, as máquinas estão no campo. No Paraná, a soja vai ocupar uma área de 5.200.000 hectares, crescimento de 2% na comparação com a safra passada. A Secretaria da Agricultura do Estado também já fez uma projeção para a colheita, que só começa em janeiro. Vão ser quase 18 milhões de toneladas, um crescimento em torno de 6%. Muitos agricultores optaram por vender a soja agora, antes mesmo de ela ser plantada. Além de aproveitar a alta do dólar e do bom preço da saca de soja hoje, é uma forma de garantia, caso a moeda americana desvalorize antes da colheita. Segundo a venda antecipada no país segue a mesma média do Paraná, de aproximadamente 30%, a maior dos últimos anos. Podemos ter novas altas ainda pela frente, mas, diante da dúvida, ele vem aproveitando esses bons momentos, né, e garantindo uma remuneração adequada, porque ele tem os custos de produção na mão, já praticamente realizados, que são bem mais altos do que os do ano passado, cerca de 15% a 20% mais altos. Né? Mas, com essa taxa cambial alta, o preço interno, a formação do preço interno, ela tem sido competitiva e favorável para o produtor. Seu Erwin está plantando 300 hectares de soja. 20% já foram vendidos. Ele negociou o grão há 2 meses, quando o dólar já estava alto. Recebeu R$ 68 pela saca, mas nem imaginava que a moeda iria subir tanto nos últimos dias. Se eu soubesse que ia subir desse jeito, eu tinha deixado para fixar agora. Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil, ainda não começou o plantio por falta de chuva. O Ceará, grande exportador de melão, enfrenta uma situação curiosa. Por um lado, registra perdas por causa da seca. Por outro, lucra com a alta do dólar. Deste momento em diante, a fruta do Ceará tem um longo caminho a percorrer até cruzar o oceano. O estado é o terceiro maior exportador de frutas do Brasil, atrás apenas de São Paulo e Bahia. Mais de 27 milhões de dólares foram negociados no primeiro semestre com mercados de todos os continentes. O melão é o carro-chefe. 1/4 vai para exportação. Neste caso, quanto mais o real perde valor, mais se ganha. Por exemplo, a gente vende uma caixa de melão a 10 dólares. Então, se no ano passado, onde o dólar estava 2,50, a gente recebia R$25 para aquela caixa de melão. Hoje, você tem um aumento significativo no preço. Mas se a economia favorece o lucro, o tempo prejudica a produção. Com 4 anos seguidos de seca e a pouca água dos reservatórios sendo destinada para consumo humano, a área de plantio dessa indústria agrícola no Ceará foi reduzida pela metade este ano. 2 fazendas inteiras tiveram que ser desativadas por falta de condições para manter a irrigação. Nesta, em Quixeré, 800 funcionários perderam o emprego. Os responsáveis pela fazenda precisaram adquirir terras para plantar em outros estados com maior oferta de água para cumprir os contratos de exportação. Investir no Rio Grande do Norte, né, precisamente no município de Apodi, onde a gente hoje temos outra fazenda, e no município de Inajá, no Pernambuco. Agora é só esperar que o tempo também esteja a favor dos produtores, já que as frutas do estado continuam conquistando mercado. O aumento do dólar, né, então isso vem influenciando cada vez mais a busca por novos mercados. Então esse ano nós estamos fazendo os primeiros testes com a Arábia Saudita, Egito, e estamos nas conversas iniciais para começar um acordo comercial com os Estados Unidos. O Brasil ainda tem muito mercado a conquistar. Atualmente, do total de frutas comercializadas no mercado internacional, menos de 1% sai do Brasil. Vamos ver agora a cotação do café. A saca do Arábica em Guaxupé, Minas Gerais, saiu por R$ 506, uma alta na semana de 4,3%. Agora o café Conilon, saca de 60 quilos em Colatina, Espírito Santo, R$ 350, alta na semana de 4,5%. Agora outros assuntos de destaque no campo.
Em Brasília, integrantes do Movimento Sem Terra invadiram o prédio do Ministério da Agricultura. Eles picharam paredes e quebraram vidros. O grupo reivindicou agilidade na reforma agrária e mais escolas rurais. Também aqui em Brasília, a Receita Federal informou que 78% dos proprietários de terras já entregaram a declaração do ITR, o Imposto Territorial Rural. O prazo termina na próxima quarta-feira, dia 30. A greve dos fiscais federais agropecuários provoca acúmulo de contêineres no Porto de Santos, inclusive aqueles com frutas e carnes. A paralisação é por reposição salarial da categoria. A polícia apreendeu 7.000 litros de agrotóxicos falsificados em Cascavel, no oeste do Paraná. O material seria vendido para outros estados, como São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A Prefeitura de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, decretou situação de emergência na área rural do município. O motivo foi a forte geada que atingiu há 2 semanas as plantações de uva, maçã, ameixa, pêssego e caqui. Os criadores de porcos aqui da zona da Mata Mineira respiram um pouco mais aliviados. É que o preço do quilo vivo para o abate aumentou. R$ 4,60. Um mês atrás era R$ 3,80. A Florada do Café mudou a paisagem do sul de Minas, maior região produtora de café arábica do país. Isso está acontecendo porque normalmente no mês de setembro chove 30 milímetros em média, e nesse ano choveu 150. Essa chuva que veio exatamente na hora que o pé de café pedia, voltou a nossa expectativa. Vamos trabalhar, partir para um novo ciclo para frente. Vamos ver se tem evento aí na sua cidade essa semana? Feira de Gado em Curitibano, Santa Catarina, e da Agricultura Familiar e Reforma Agrária em Vitória. No Rio Grande do Sul, Feira de Sementes Crioulas e Tecnologias Populares em Canguçu, e simpósio sobre bovinos de corte em Porto Alegre. Simpósio sobre plantas daninhas em Sinop, Mato Grosso. Na Bahia, curso de criação de abelhas sem ferrão em Luiz Eduardo Magalhães e simpósio de produção de frutas em Juazeiro. Em São Paulo, simpósio de irrigação em Piracicaba e encontro da pecuária leiteira em Ribeirão Preto. E olha só o que nós preparamos para você no próximo bloco. A água acumulada dentro da bromélia pode servir de criadouro para o mosquito da dengue? Como fazer muda da palmeira pupunha? E ainda? Daqui a pouco nós vamos falar sobre a diferença entre veterinário e zootecnista.